NC Agro. Oferecimento Sicoob Amazônia. Mais que uma escolha financeira. Olá, muito bom dia para você. Já estamos no ar com o NC Agro, esse programa que reúne as notícias do norte e nordeste do país. E veja o que tem no programa de hoje. O cultivo de açaí tem ganhado cada vez mais espaço no Tocantins. Dados consolidados da produção em 2025 apontam que o estado já se aproxima da marca de 1.000 toneladas colhidas. Do manejo nas comunidades ribeirinhas até o copo do consumidor final, a cadeia do açaí ganha um novo aliado tecnológico. O Açaí Direct surge como uma ponte entre produtores, batedores e clientes, facilitando pedidos, ampliando a visibilidade dos pequenos trabalhadores e fortalecendo a economia que movimenta milhares de famílias na região amazônica. A criação de gado é uma das bases da economia do país. Mas para que a produção seja bem-sucedida, os pecuaristas precisam estar sempre atentos aos cuidados dos animais. Estudos feitos pela Universidade Federal do Acre ajudam a identificar parasitas no gado. Manaus foi a primeira cidade do Brasil a ter luz elétrica e bondes. O Teatro Amazonas simboliza a riqueza do ciclo da borracha no fim do século XIX. Mais do que luxo, esse período é a prova de que a Amazônia pode ser motor do desenvolvimento. Nós viemos ao sítio de Matinhas, no município de Serraria, a cerca de 150 quilômetros da capital paraibana João Pessoa, para conhecer a história de Maria Ferreira, uma mulher que vive da produção de macaxeira. O principal foco da pesquisa é a flor do jambu, rica em espilantol, um bioativo responsável pelo famoso tremor da hortaliça. A temporada de feiras agropecuárias já está a todo vapor no país. E o NC Agro está acompanhando algumas delas, porque são muitas, né? Nossa equipe do sul de Rondônia mostra rodeio, música e tradição que marcam a Expo Vilhena 2026. A feira termina hoje, mas aqui no NC Agro você já confere um pouco do que movimentou o Parque de Exposições nessa última semana. A Expo Vilhena 2026 transformou o Parque de Exposições em um verdadeiro ponto de encontro entre tradição, entretenimento e agronegócio. Com 4 dias de festa, o público acompanha uma programação intensa com rodeios, shows musicais, exposição de animais, negócios e atrações para toda a família. É muito importante, impacta muito a região. Você pega aí hotéis, restaurantes, praça de shopping, táxi, Uber, salão de beleza, impacta tudo. O cara que vende espetinho na frente, o cara que está vendendo alimentação. Então o show business hoje movimenta muito. Aqui, hoje de manhã à tarde, todos os dias trabalhou mais de 800 pessoas, entendeu? Então movimenta tudo. O show business é o que há. Quem passa pela feira encontra arquibancadas lotadas, famílias inteiras circulando pelos estandes e um clima de festa que tomou conta de Vilhena. A exposição é considerada uma das mais tradicionais de Rondônia e atrai visitantes de diversas cidades da região. Tá muito maravilhoso, estou gostando, uma festa excelente. E um dos momentos mais esperados da programação foi o rodeio. Na arena, peões mostraram coragem e habilidade durante as montarias, levantando o público a cada apresentação. A emoção tomou conta das arquibancadas durante as competições. E a gente tem a oportunidade também de estar aqui apoiando esse evento bacana, fomentando o comércio local. E eu acho que assim, essa pegada de shows também traz um pouco de alegria para a população, né? A população que tanto precisa de alegria. As noites também foram marcadas pelos grandes shows musicais. Além da diversão, a Expo Vilhena movimenta a economia da região. Hotéis, restaurantes e comércio. O setor agropecuário já começa a sentir o impacto positivo dessa feira aqui em Vilhena. O agronegócio também ganhou destaque durante o evento. Empresas apresentaram máquinas, tecnologias e soluções voltadas para o produtor rural. Mais do que entretenimento, a Expo Vilhena mantém viva a tradição do campo e fortalece a cultura agropecuária no Cone Sul de Rondônia.
uma festa que reúne gerações e já faz parte da história da cidade. Agora vamos falar de negócios em feiras agropecuárias. Essa parceria que tem impulsionado a economia no campo e na cidade tem nome, hein? Sicoob Amazônia. E como bem falou aqui o Marcos Magalhães, diretor de negócios, ele vai destinar um time inteiro para a região central de Rondônia. A cooperativa, que oferece soluções financeiras completas para os produtores rurais, além de empresas e pessoa física, tem opções de crédito, consórcios, seguros e financiamentos. Venha você também fazer parte e ser um cooperado Sicoob Amazônia. Pra tudo fica bom, pra tudo fica legal, vem pra Sicoob Amazônia fazer crédito rural. Tem as menores taxas e toda a facilidade pra produzir no campo e vender lá na cidade. Conte com crédito rural, Sicoob Amazônia para produzir e crescer ainda mais. Acesse aqui esse QR Code, porque a semana da Rondônia Rural Show já começa amanhã e as condições especiais da Sicoob Amazônia para este evento já estão valendo. Bora tomar um café juntos lá no estande do Sicoob? A gente se vê em Ji-Paraná, hein? E vamos fazer uma pausa e na volta você confere a produção de açaí no Tocantins, inovações para conectar produtores e compradores de açaí no Amapá e as pesquisas para conter o carrapato em bovinos no Acre. No Tocantins, o açaí vem ganhando espaço. Um projeto de fruticultura no assentamento São João, entre Palmas e Porto Nacional, produtores estão apostando em tecnologias e sistemas de irrigação para adaptar o cultivo às condições do cerrado e garantir mais produtividade. O cultivo de açaí tem ganhado cada vez mais espaço no Tocantins. Dados consolidados da produção em 2025 apontam que o estado já se aproxima da marca de 1.000 toneladas colhidas. O crescimento da cultura tem sido impulsionado principalmente pelo investimento em tecnologia e irrigação. O avanço da cultura também tem sido estimulado pela demanda do mercado. Em Palmas e nas principais cidades da região do Mato Piba, o consumo do açaí ajudou a aquecer a produção e incentivou o surgimento de novas agroindústrias. Além das grandes lavouras, programas de incentivo à agricultura familiar têm ajudado pequenos produtores a investirem no cultivo do fruto. A expectativa é que o Tocantins siga como um dos novos polos de expansão do açaí em área de terra firme. Esta lavoura fica a aproximadamente 30 quilômetros do centro da capital, Palmas. O sistema utilizado aqui é o de irrigação. A tecnologia proporciona maior controle da safra. Só nesta fazenda são mais de 12 hectares que utilizam deste sistema. Em muitas propriedades, a irrigação tem sido fundamental para garantir uma produção mais estável durante o ano. O sistema ajuda no desenvolvimento das palmeiras e reduz os impactos no período de estiagem. O açaí não está presente apenas nas grandes áreas de produção. Em Palmas, o fruto também passou a fazer parte da rotina de um morador que há mais de 15 anos cultiva o açaí no próprio quintal. Quando eu comprava o açaí, eu desmanchava, comprava na feira. A feira na época tinha açaí aqui na 304 Sul. Eu comprava, 4 litros, 5 litros, e aí eu fazia a polpa e a semente eu colocava numa sacola e colocava aqui. Eu tinha um jardinzinho aqui e colocava embaixo do jardim. Era um jardim de pingo de ouro, colocava embaixo. E aí fui percebendo que ia brotando, ia brotando. Então eu colocava uma sacola, nascia assim, eu acho que tipo uns 1.500 a 2.000 pezinhos. O agrônomo chegou e me recomendou, não, poda todos, deixa só um. Aí eu fiz isso, morreram todos. Não vingou nada. Aí da próxima vez eu deixei, no outro ano eu deixei, Aí fui deixando e fui colocando mais sacolinhas, Viraram aí, eu acho que são 6 ou 7 touceiras de açaí. O açaí, ele nasceu dessa forma, foi um nascimento espontâneo. A touceira era normal, você planta
Um pé, ele fia, são os filhos, é um processo de fiar, porque não é filho porque não pare, né? Mas é um processo de fiar, ele nasce pezinhos ao redor. O que começou de forma espontânea, hoje se transformou em uma pequena plantação no centro da capital. As palmeiras cresceram, passaram a produzir frutos e até ajudaram a deixar o ambiente mais agradável. E eles dão esse resultado bonito, né? Criam um microclima, né, gostoso, a temperatura baixa, né, na faixa de 3 a 5 graus, dependendo do dia, do vento, né, cai a temperatura. Fiquei muito feliz, ficou decorando a minha piscina também, ficou um projeto bastante bonito. Mesmo sem objetivo comercial, o cultivo no quintal também já garantiu colheitas surpreendentes ao produtor. Uma experiência que mostra como o açaí tem se adaptado cada vez mais à realidade tocantinense. O açaí, sem sombra de dúvidas, é a paixão de muita gente. Aqui nesta residência, no centro de Palmas, esta pequena plantação já tem aproximadamente uns 15 anos e já tem proporcionado bons resultados para o seu Vilmar, né? Sim, sim. Eu já fiz, na primeira fase de plantio e colheita, eu fiz umas 6 colheitas. Dentre elas, umas 3 me deram mais de 30 quilos de frutos cada vez. Foi um resultado muito satisfatório. Seja nas grandes lavouras irrigadas ou nos quintais da cidade, o açaí segue ganhando força. Uma produção que une tecnologia, investimento e valorização de um fruto cada vez mais presente no campo e na mesa dos tocantinenses. E ainda falando em açaí, que é símbolo da economia amazônica, a fruta vem ganhando espaço no setor da inovação, com o projeto Açaí Direct. A plataforma criada no Amapá conecta produtores, transportadores e compradores para modernizar a comercialização do fruto e fortalecer a bioeconomia regional. Do manejo nas comunidades ribeirinhas até o copo do consumidor final, a cadeia do açaí ganha um novo aliado tecnológico. O Açaí Direct surge como uma ponte entre produtores, batedores e clientes, facilitando pedidos, ampliando a visibilidade dos pequenos trabalhadores e fortalecendo a economia que movimenta milhares de famílias na região amazônica. Uma forma encontrada por professores e alunos do Instituto Federal do Amapá para facilitar esse comércio. Então, com isso a gente pensou, por que não criar uma plataforma digital que pudesse agregar e conectar diretamente, está aí o nome Açaí Direct, conectar diretamente o produtor de açaí com o comprador, que é o dono de batedeira, que são as associações, as cooperativas, os empresários que exportam também o açaí, mas principalmente o extrativista, que é aquele que faz a extração do açaí nativo, e o produtor que já vem plantando o açaí, fazer essa conexão direta dessas transações comerciais de compra e venda, e para o produtor, para o extrativista, por exemplo, é uma forma de garantir a justiça socioeconômica para ele. A proposta da nova ferramenta é integrar quem produz, quem processa e quem consome o açaí em um único ambiente digital. Com mais praticidade na comercialização, os produtores podem negociar diretamente com os batedores e estabelecimentos. Como parte disso, alunas do Instituto Federal do Amapá contribuíram na construção da posição da marca. A jovem Juliane, de 16 anos, é aluna do curso técnico em Publicidade e Propaganda e nos explicou como funcionou o processo de criação. A gente primeiramente montou a identidade, a gente montou direitinho, a gente montou a logo e também fizemos mais alguns roteiros para fazer alguns posts. Aí depois a gente fez vários roteiros para as pesquisas de campo que eles iam fazer para Laranjal do Jari e para outros lugares. E já estamos planejando para outros lugares que eles irão. A expectativa é que a tecnologia ajude desde o pequeno produtor rural até os pontos de venda urbanos, fortalecendo um dos produtos mais tradicionais e importantes da economia amazônica. Tudo isso sendo representado por um mascote único e característico, o Directinho. O Açaí Direct ele é uma grande oportunidade para mim na questão da minha formação do curso de publicidade, porque ele está me proporcionando a aplicar meus conhecimentos da publicidade num aplicativo que tem um real impacto social, cultural e econômico na vida das pessoas. A gente espera realmente alcançar o público-alvo desejado, que são desde os transportadores, produtores e consumidores. A gente espera abranger essa população do Amapá. A gente espera que o aplicativo ele se conecte com a realidade.
E como será que fica o tempo na próxima semana? Vamos entender quais as condições climatológicas com Glauco Cortez. Bom dia, Glauco. Olá, Carol, bom dia. A região norte do Brasil terá na próxima semana chuvas abundantes e bem distribuídas, com valores acumulados girando de 150 a 280 milímetros nos estados do extremo norte, Amazonas, Pará, Amapá e Roraima, principalmente influenciados pela formação da zona de convergência intertropical. Já os estados mais ao sul, como Rondônia e Acre, terão volumes menores, variando de 20 a 80 milímetros, mas em ambos as temperaturas permanecerão elevadas, as máximas de 28 a 35, com mínimas entre 21 e 25 graus Celsius. A umidade relativa permanecerá elevada, a nebulosidade variável e deve haver ventos de moderados a fracos, principalmente originários de Nordeste e de Leste. Para a agricultura, podemos destacar a cultura da mandioca, que está em desenvolvimento vegetativo e colheita, e a umidade favorece o crescimento, porém dificulta a colheita devido ao solo encharcado. Além disso, a chuva e o excesso de umidade eleva o risco de doenças, principalmente podridões de origem fúngica. O período é ideal para o plantio aproveitando a umidade, mas deve-se evitar a colheita durante as chuvas mais intensas. Já para a cultura do dendê, que está na fase de frutificação e colheita, podemos destacar que a umidade relativa favorece o desenvolvimento da cultura, mas as chuvas dificultam a colheita devido ao acesso às áreas. O açaí está entrando aí na entre-safra e a umidade favorece a formação dos cachos para a safra principal, que seria aí entre julho e dezembro. Já a colheita está sendo dificultada pelas chuvas, sendo necessário um processamento rápido dos frutos colhidos. Para a cultura do cacau, que está em fase de frutificação e desenvolvimento, a umidade favorece o crescimento, mas continua havendo o risco de doenças fúngicas, como por exemplo a vassoura de bruxa. Para o estado da Paraíba, teremos tempo predominantemente seco durante toda a semana, com precipitação apenas com traços insignificantes, ou seja, valores extremamente baixos. O céu permanecerá claro a parcialmente nublado, umidade relativa variando entre 45% e 85% e ventos moderados, principalmente vindos do sudeste. O importante para o milho, que a primeira safra está em colheita final e a segunda safra no plantio. O tempo seco é ideal para a colheita, enquanto que para o plantio da segunda safra é meio arriscado essa operação após o dia 27 devido à ausência das chuvas. Já para a cultura do feijão em primeira safra, que já está em colheita, estima-se aí uma colheita entre 50% e 70% do total, e temos a segunda safra já se iniciando. As condições são boas aí para a colheita. Para a cana-de-açúcar, que estará em pleno desenvolvimento, a colheita é bastante influenciada positivamente por esse aspecto, por esse tempo mais seco. O carrapato é uma das principais ameaças à saúde e à produtividade dos bovinos, podendo causar anemia, perda de peso e até transmitir doenças graves. No Acre, uma pesquisa estuda como matar o inseto sem interferir na vida do animal, usando um inseticida natural. Se tem uma coisa que boa parte do mundo consome é a proteína animal. Uma das mais presentes na mesa das pessoas é a carne bovina. A criação de gado é uma das bases da economia do país, mas para que a produção seja bem-sucedida, os pecuaristas precisam estar sempre atentos aos cuidados dos animais. Estudos feitos pela Universidade Federal do Acre ajudam a identificar parasitas no gado. A pesquisadora Letícia Fernandes conta como funciona esse procedimento de identificação. O carrapato ele é um parasito, né, que ele dá grandes danos para a pecuária hoje em dia. Danos que podem atingir até 4 bilhões de reais. E esses testes que a gente faz a partir dos óleos, a partir do extrato, né, que são produzidos aqui no PANC, eles são essenciais para a gente entender como é que os produtos naturais eles podem atingir tanto o sistema nervoso quanto o sistema reprodutivo desses animais. Porque são, não desses animais, né, esses insetos, esses ácaros, que eles podem causar danos como a tristeza parasitária bovina,
anemia, entre outros, pode levar até os próprios animais à morte. E esses produtos, né, de origem natural, eles podem ser tanto benéficos para os bovinos, quanto maléficos para os carrapatos. E a gente entender como é que ele vai atingir tanto o sistema nervoso do carrapato, quanto o sistema reprodutor dele, talvez seja uma grande opção aí para o mercado sustentável. João Pedro participou de um intercâmbio em Portugal por meio da sua startup. Através de estudos com plantas, ele desenvolveu uma espécie de veneno que afeta apenas o inseto e preserva a saúde do animal, sem colocar em risco o homem e o consumo final. O nosso produto em si, ele visa meio que diminuir a questão da contaminação cruzada, assim, vou dizer, na utilização de, vou dizer assim, de agrotóxicos, né? Porque como é um produto natural, oriundo a partir de uma planta, e essa planta normalmente o produtor possui ali no seu quintal, vai diminuir tanto custos assim econômicos para controle desse nematicida, desse nematóide que é de difícil controle, e também garante uma maior segurança até mesmo para o produtor, porque ele diminui o risco dele de se contaminar na hora de fazer o controle desses micro-organismos na sua área. Como 70% dos alimentos presentes na mesa dos brasileiros vêm do campo, até chegar ao consumidor, houve muito estudo e pesquisa até chegar a uma dessas delícias nos mais diversos encontros. Uma boa alimentação, ou como dizem os franceses, bon appétit. E vamos para mais um intervalo rapidinho e na volta vamos mostrar os investimentos para fomentar a cadeia da borracha no Amazonas. E no interior da Paraíba, uma produtora transforma macaxeira em renda e envolve toda a família no processo. Estamos de volta e a borracha nativa, símbolo histórico da Amazônia, está vivendo um novo ciclo de prosperidade no Amazonas. Um arranjo produtivo já movimentou mais de 3 milhões de reais na última safra, unindo preservação da floresta com dinheiro no bolso do produtor. A iniciativa alcançou 5 municípios do Amazonas e garante renda e segurança para mais de 600 famílias extrativistas, por meio de crédito educativo e acesso a mercados responsáveis. Nossa equipe mostra agora como esse modelo de negócio está profissionalizando a cadeia da borracha e superando gargalos antigos, como logística e a falta de capital de giro. Houve um tempo em que os olhos do mundo inteiro estavam voltados para o coração da floresta. No final do século XIX, Manaus não era apenas uma cidade, era a Paris dos trópicos. Enquanto a Europa e os Estados Unidos aceleravam com a Revolução Industrial, o combustível desse progresso brotava aqui, do caule das nossas seringueiras. O látex era o ouro branco. Foi ele quem financiou o luxo, os palacetes e o majestoso Teatro Amazonas. Uma era de barões, de riqueza extravagante e de uma economia que pulsava no ritmo das águas e do corte preciso na árvore. Manaus foi a primeira cidade do Brasil a ter luz elétrica e bondes. O Teatro Amazonas simboliza a riqueza do ciclo da borracha no fim do século XIX. Mais do que luxo, esse período é a prova de que a Amazônia pode ser motor do desenvolvimento. Séculos depois, o látex ainda é o sustento que mantém o equilíbrio ambiental. Como o Zilmar, lá da reserva Rio Gregório, em Eirunepé, no interior do Amazonas, ele sentiu na pele como a valorização do produto trouxe segurança para quem nunca desistiu da borracha. Eu já pude comprar várias coisas para casa. O senhor está vendo esse motorzinho que nós andamos nele aí, eu comprei com o dinheiro da borracha. Aí várias coisas de mais valor que eu tenho em casa, eu comprei com o dinheiro da borracha. 2 anos que eu vendo borracha para mais. Mas para a engrenagem girar, o apoio técnico é fundamental. O programa Veredas da Conexus entra em campo com o chamado crédito educativo. É fomento direto, sem custos pesados para o produtor, garantindo que as operações sejam estruturadas e os riscos reduzidos.
Uma parceria que une conhecimento técnico e financeiro. Uma primeira é a estruturação de um recurso, de capital filantrópico, que aqui a gente chama de capital catalítico, que tem justamente a função de garantir a operação, cobrir os custos operacionais e também custear os juros que envolve o custo de capital ofertado como crédito pela Conexus. E os números impressionam. Esse modelo já alcançou 5 municípios do Amazonas, beneficiando mais de 600 famílias. O resultado, mais de 3 milhões de reais injetados na economia local só na última safra. É dinheiro que circula na comunidade e valoriza o suor do extrativista. No passado, essa cadeia se caracterizava pela presença do patrão. E hoje não existe mais essa figura do patrão. Hoje são os próprios seringueiros que estão organizados em associações, cooperativas, e eles mesmos geram a questão econômica, a questão produtiva. Então o dinheiro entra direto para a associação e repartido aí para os seringueiros de acordo com a produção de cada um. São árvores como essa que mostram que o extrativismo não é coisa do passado. É uma alternativa moderna e viável, focada em gerar renda para o bolso das famílias, movimentar o comércio da região e, claro, manter a floresta viva e produtiva. Com a cadeia da borracha fortalecida, o seringueiro volta a ter previsibilidade. Agora ele sabe quanto vai ganhar e onde pode chegar. É o conhecimento tradicional sendo usado como motor de um desenvolvimento que é, acima de tudo, sustentável. Hoje, se todo mundo botasse na cabeça e pensar para trabalhar com a borracha, era melhor do que a pessoa ficar plantando roça, desmatando mais a mata, a floresta e todo mundo ganhar mais dinheiro. Do interior da Paraíba, uma história de trabalho, tradição e sabor que vem do campo. Em Serraria, uma produtora transformou a macaxeira em fonte de renda e orgulho para toda a família. Nós viemos ao sítio de Matinhas, no município de Serraria, a cerca de 150 quilômetros da capital paraibana João Pessoa, para conhecer a história de Maria Ferreira, uma mulher que vive da produção de macaxeira. Aqui por mês, ela produz aproximadamente 300 quilos de macaxeira que ela utiliza para fazer farinha, vender macaxeira a vácuo, fazer bolo e também fazer tapioca. Dona Maria, o que a macaxeira significa na sua vida hoje, como fonte de renda? Na minha vida, ela veio a crescer, ajudar a minha família, né? É uma renda a mais, né? Um benefício que que eu faço, a gente planta, né? E multiplicou, nós somou mais o que a gente queria para ajudar a família. Há quanto tempo já a senhora produz, planta macaxeira aqui no seu sítio? Aproximadamente há mais de 25 anos. De onde que veio a ideia de embalar essa macaxeira a vácuo para levar um produto mais fácil de consumir para os consumidores? A Empaé, na pessoa de Juliana Ferreira. Foi a pessoa da qual me informou e me disse que seria bem melhor, levando o meu conhecimento, porque eu amei entrar isso, porque o conhecimento da qual eu não tinha, nem eu mesmo tinha. E passei a conhecer graças a ela, que foi meu... E aí depois que a senhora começou a embalar a macaxeira, melhorou para armazenar o produto? Ele passou a ter um tempo útil maior de vida para comercializar nos mercados, levar para o consumidor também? Até o presente momento não cheguei a levar aos mercados não, porque a gente precisa ter um selo, e eu não tenho ainda. Porque a gente está começando a comercializar, a vácuo está começando agora. E está vendendo mais para o programa de aquisição de alimentos? Isso, programa de aquisição de alimentos, para a Feira da Agricultura Familiar, E muitas pessoas às vezes ligam e perguntam se eu posso entregar. Aí eu faço e entrego.
E aí, nesses 25 anos, Dona Maria, a senhora aprendeu a utilizar a macaxeira das mais diversas formas. Fazendo farinha? Fazendo farinha. Antes, a gente plantava, né, eu e minha família, que a gente planta junto, e a gente levava para fazer aquela semana de farinhadas de farinha, e a gente fazia só para o consumo da gente, a farinha, e quando sobrava a gente vendia ou distribuía para os parentes, os amigos, né, que um ajudava o outro, e era só para isso, para a gente comer, né, claro. Então, o que sobrava a gente fazia farinha. Aí quando veio esse programa, foi uma benção, porque nos ajudou muito. Ajudou a melhorar a renda? Com certeza a renda somou muito, ajudou demais. E hoje a senhora utiliza a macaxeira para fazer o que tanto? Eu hoje utilizo a macaxeira para o consumo, né, da família, para o consumo humano, faço a farinha, faço a tapioca, que comercializo também, né? Faço o bolo de macaxeira, certo? E assim, o que eu for descobrindo, eu vou fazendo com ela, né? Quero ter conhecimento cada dia mais. E o que o pessoal gosta mais de consumir? É esse bolo de macaxeira maravilhoso, a tapioca. O que o pessoal gosta mais? O que o pessoal pede mais para a senhora? Pede mais o bolo. Tem queijo nesse bolo? Tem algum segredo aí? Porque ele é muito cremoso por dentro. O amor a fazer. Porque os produtos são a macaxeira, né, que a gente faz o processo da limpeza, de arrancar, de cascar, rala e coloca só o ovo, o açúcar, e bota para cozinhar. E além, hoje a senhora tem a ajuda da sua nora para fazer esse serviço de colher a macaxeira e colocar ela a vácuo para comercialização. Além dela, tem mais alguém que lhe ajuda também? Minha filha, meus filhos, minha neta, todos me ajudam. Quando um não pode, o outro tá. Um ajuda a carregar, outro ajuda a quebrar, outro ajuda a lavar. E assim a gente vai. Só que o processo final, quem faz sou eu e a minha nora, que a gente é quem mais faz, porque a criança ajuda a lavar, às vezes, muitas vezes não lava direito, né? Mas ajuda. Então esse é um trabalho que reúne toda a família. Toda a família, envolve todo mundo. E todo mundo ajuda. Eu vou comer um bolinho aqui então. Pode comer. Vou mostrar para vocês aqui. É uma delícia, viu? O nosso consultor em mercado agrícola, o professor Marcos Fava Neves, traz agora a análise da semana. Mês de maio já é possível fazer uma análise de como foram as exportações no primeiro quadrimestre desse ano. E o resultado, considerando que tem guerra no planeta, diesel mais elevado, custo do frete, carga, container, seguro, tudo mais caro, considerei um resultado muito bom porque houve um empate com o ano passado. As exportações, então, de janeiro a abril de 26 ficaram iguais janeiro a abril de 25. Tá certo que em real é um número menor por conta da desvalorização, né? Nós tivemos 5,7 o câmbio médio, então você multiplica o preço em dólar por 5,7 e agora você multiplica por 5. Então em reais nós tivemos entrando menos recursos aí para os nossos exportadores. Mas no geral um quadrimestre muito bom. Agora eu peguei aqui para vocês os ganhadores e os perdedores. Nós tivemos entre os principais ganhadores a soja, que cresceu 8% em volume e 6% em preço. O óleo de soja, um grande ganhador, 47% a mais em volume foi exportado a um preço 12% maior. E o farelo, com 6% a mais e um preço praticamente igual. Quem ganhou também foram as carnes, e a gente tem visto aí o momento da pecuária, né? A carne bovina cresceu 15% em volume e 17% em preço. Muito bom. O frango cresceu 4% em volume e 2% em preço, e o suíno 14% em volume e 1% em preço. Milho também cresceu 19% e algodão 12%. Então essa turminha aí está entre os nossos vencedores. Vamos ver agora quem perdeu.
Primeiro perdedor é o café. Apesar de um preço 9% maior, nós vendemos 25% a menos de café, ou seja, 1/4 deixou de ser embarcado na comparação com o mesmo período, os mesmos 4 meses do ano passado. O etanol também caiu 50%, apesar de estar um preço 8% maior. O fumo caiu 12%, preço também 12% menor. E o açúcar caiu 1%, o açúcar bruto, e o refinado 10%, e preços 23% maiores. Então é um pouco o que falamos aqui na semana passada, do difícil momento da cana. As exportações também não estão vindo bem. O etanol, que eu achei que fosse ter mais importação mundial por causa do preço do petróleo, também foi pior. Então esse foi o resultado aí do quadrimestre, né? Ganhadores, principalmente os grãos e as carnes, perdedores, o café e a cana, principalmente. Então, mas no geral, acho que tem que ficar contente, o agro está exportando praticamente metade do que o Brasil exporta, e num cenário difícil, as participações, os valores estão sendo mantidos, né? Logo depois do intervalo, vamos mostrar que o uso do jambu vai muito além da cozinha e que as pesquisas em inovação transformaram a planta em outros produtos. E no quadro da origem ao sabor, a parmegiana de hoje tá bem diferente, hein? O jambu, símbolo da culinária paraense e conhecido pelo efeito de dormência na boca, agora ganha espaço muito além da gastronomia. Pesquisas desenvolvidas no Pará mostram que a planta amazônica pode ser usada nas indústrias farmacêutica, cosmética e alimentícia, com produtos inovadores que vão de cremes anti-idade a tratamentos para a saúde bucal. A biodiversidade amazônica está sendo transformada em tecnologia, inovação e geração de renda através da bioeconomia. Ele sempre caiu muito bem numa cuia de tacacá. Tem um tempo que também agrada quando misturado com cachaça. Na gastronomia é muito aproveitado até para fazer doces, quando usam a flor que ele carrega como tempero. Acho que podemos sim considerar que o jambu é versátil e multifuncional. Do tipo tanto que suas propriedades caíram nas graças dos pesquisadores do Parque de Ciência e Tecnologia do Guamá, em Belém. No espaço do Labtex, o produto Made in Floresta Amazônica foi todo estruturado e estudado. O principal foco da pesquisa é a flor do jambu, rica em espilantol, um bioativo responsável pelo famoso tremor da hortaliça. A gente descobriu várias aplicações biológicas desse bioativo, abrindo uma possibilidade imensa para desenvolvimento de vários produtos, tanto para a indústria cosmética quanto para a indústria farmacêutica e até mesmo alimentícia, porque o jambu é um alimento funcional. Esta outra pesquisadora destaca que a ação anestésica do jambu é algo extremamente funcional. Ele é um botox natural, né? Ele já é considerado na indústria de cosméticos, ele é considerado um botox natural. E a gente desenvolveu também os produtos para que ele atuasse dessa forma. Então, produtos para o rosto, produtos para a boca. Além disso, ele tem por ele ter essa ação, ele tem algumas atividades benéficas para regiões de mucosa, como boca e regiões íntimas. De produtos já produzidos a partir do jambu, ganha evidência o enxaguante bucal, o brilho labial, o gel íntimo. O resultado mais recente de propriedade ativa encontrada no jambu é a ação de controle para as arritmias cardíacas. E para pacientes oncológicos e portadores de ST/AIDS, o jambu é super indicado, sabia? Durante essas pesquisas, nós acabamos encontrando um público-alvo sem ser de propósito, né? Mas que é o público oncológico, que necessita de
ações assim de produtos que sejam mais leves e tranquilos possível. E esse produto tem sido bastante solicitado para a gente, só que a gente precisa primeiro da liberação da Anvisa, né, que a gente já entrou com esses pedidos, já está entrando com esses pedidos, né, para que a Anvisa libere para a gente poder produzir e que esses produtos cheguem até esses clientes, principalmente. A hortaliça e os seus derivados, que foram descobertos pelos indígenas amazônicos há séculos, vêm conquistando cada vez mais o mercado, mesmo tendo uma produção toda concentrada em propriedades rurais pequenas e sem grandes investimentos. A matéria-prima utilizada na ciência, por exemplo, vem de produtores rurais como o seu Edgar. Ele produz jambu no terreno da família em Santa Isabel do Pará. Desde que o jambu virou moda Brasil afora, ele viu o trabalho aumentar. Hoje a gente trabalha com a produção que a gente manda as flores do jambu para São Paulo, né, para uma empresa que a gente trabalha. Entrega também o in natura aqui em Belém, numa pizzaria, e vendemos os outros também nas feiras, que nem lá da UFA, Fórum. A quantidade de massa que a gente vende por semana, 200 massas por semana, e flor mais 8 toneladas por ano ou 10. Chega até 10 toneladas por ano. Do Laboratório de Pesquisa para a maior feira livre da América Latina, produções rurais de jambu também desembarcam no Ver-o-Peso e ajudam na subsistência de feirantes como o Hermínio. A gente vende a R$20 o copo. O quilo está numa faixa de R$50, 60, conforme o dia também. 40 o quilo. E o Rafael? 100, 150 massas por dia. Agora ele está um pouco caro, está em falta, né, pela questão da chuva. Hoje ele está saindo assim R$4, R$5, mas em média ele custa R$2,50, R$2. Como ainda tem muito a ser descoberto, o jambu se mantém como um queridinho do sabor e das sensações. A gente tem uma riqueza enorme, né, que ainda não foi descoberta na sua totalidade, né, então a gente tem um potencial gigante para descobrir vários produtos, vários bioativos da nossa floresta, dos nossos frutos, e que podem ser aplicados para geração de emprego, geração de novos produtos e fazer com que o nosso estado, a nossa região passe para um outro patamar tecnológico. E agora chegou aquele momento que todo mundo espera aqui no NC Agro. Hora de ir da origem ao sabor. Você já pensou em pegar um ingrediente super nutritivo e transformar em um clássico de dar água na boca? O chefe Pedro Bagatolo ensina como preparar uma parmegiana de brócolis. É isso mesmo, uma receita extremamente prática, leve e que surge como uma opção perfeita para surpreender a família no almoço de domingo. Ficou curioso, né, para saber como fica essa combinação? Então papel e caneta na mão e solta aí a receita para a gente ver. Da origem ao sabor de hoje, eu venho dessa plantação maravilhosa de um conhecido aqui do nosso programa do Sítio do Seu Cícero. Plantação de brócolis. Seu Cícero, obrigado mais uma vez. Beleza, obrigado sim. Agora numa plantação vizinha da do tomate, que nós também visitamos, vendo a origem do tomate, trazendo o brócolis, pessoal. Aqui na verdade ele tem o repolho, couve-flor e brócolis plantado, e o que está mais lindo do momento, com umas cabeças que dá mais de palmo de tamanho, e olha que meu palmo não é pequeno. Eu falo para vocês que uma produção linda também aqui na nossa terra, num cantinho da Amazônia. E produtividade de quanto tempo, seu Cícero? 4 meses. 4 meses até a colheita? Até a colheita, do plantio, de semear a semente até a colheita, 4 meses. Show de bola, ele estava me falando isso, amanhã inclusive vai fazer a colheita aqui, né? Esses maiorzão principalmente, né? Foi tudo. E aí a gente vê o brilho, pessoal, chega a ser meio verde roxo. Tô falando mentira, seu Cícero? Não, parece que tem umas flores roxas até em cima, de tão perfeito, né? Coisa linda, linda mesmo. E é isso, pessoal. A qualidade até a nossa mesa depende desse capricho.
Viemos para dentro da cozinha agora para finalizar essa receita super especial com a estrela do nosso prato, o brócolis. E dessa vez a grande estrela, porque vai ser estrela, vai ser o brócolis vindo lá do sítio do seu Cícero. Nós vamos fazer um parmegiana de brócolis. Você já viu isso? Falei, vou fazer parmegiana porque inclusive o tomate do parmegiana também veio lá do sítio do seu Cícero. Então é isso, um parmegiana muito simples, rápido, fácil. Vamos para a receita. O primeiro passo dela é cozinhar o brócolis, que eu já tenho aqui um cru, totalmente cru, que não está cozido, e o outro já está cozido. E aí nós vamos dar uma temperada. Temperada normal, igual temperar uma carne. Então, tanto da parte de baixo quanto na parte de cima, nós vamos agregar um pouquinho de pimenta do reino, ele já pré-cozido, que nós cozinhamos na água quente, tira da água quente e coloca numa água com gelo, pessoal. Processo de branqueamento que nós chamamos. Então sempre é importante falar essa parte do cozimento, de parar o cozimento com a água com gelo. Então sal, uma pimenta do reino e, como eu falei, sem segredo nenhum, com cuidado, porque ele está pré-cozido dos dois lados. Na parte de dentro, interna também do brócolis, nós vamos temperar. Com brócolis temperado, o próximo passo é simples, é a gente rechear. Nesse caso eu tenho aqui enroladinho de presunto e queijo, que eu fiz com fatias de presunto e queijo, depois cortei em tamanhos menores. E agora, detalhe bem simples, é a gente pegar esses rolinhos aqui, como eu tenho na minha mão, e colocar, ó, lá no meio, bem apertado, de cada ramo desse. A gente vai virando, vai colocando assim, ó. Vira mais um pouco, e aí, onde você conseguir colocar o mais recheado possível, que fica ainda mais gostoso, a gente vai recheando ele em todos os lados. Então eu tenho aqui farinha de trigo, onde eu coloquei um pouquinho de páprica picante, por isso que a farinha tá vermelhinha assim. Ovo batido tradicional e farinha panko, que é aquela farinha mais crocante. Então aqui nós vamos passar primeiro na farinha de trigo, brócolis recheado, bem pesado, com muito cuidado, ó. A gente vai passar a farinha de trigo por todo ele, tanto na parte da flor, tanto na parte de cima, vamos dizer assim, como na parte de baixo. Aí a gente vai tendo esse auxílio de colocar um pouquinho com a mão, ó, certo? Em todo ele para empanar bem com a farinha de trigo. Empanou bem na farinha, tira um pouquinho do excesso, e aí vem direto para o ovo para passar também bem no ovo e deixar ele bem empanado uniforme. Aí é só tirar do ovo, tirar um pouquinho o excesso também, colocar direto na farinha panko e fazer o mesmo empanamento. Empana primeiro o lado da flor, para que grude bem, ó, como que ela já fica. E aqui do mesmo jeito, nós vamos pegando um pouquinho assim de farinha panko e empanando por baixo com o auxílio de ir espalhando com a mão, fazendo o empanamento por completo. Então aqui a gente já tem ele pronto. Um segredo especial aqui é o óleo não tá muito quente para não explodir e você correr o risco. O outro é ter todo o cuidado em colocar esse brócolis lá no óleo. Então vamos lá, com cuidado, colocar ele no óleo quente, ó, com bastante cuidado, delicadeza. O óleo, como eu falei, não exagerado de quente. Depois a gente vai ter que virar, vai ficar um pouquinho dele aqui de um lado e a gente vira para terminar de dourar do outro lado. Dourou bem do lado, pessoal, aqui de novo, com muito cuidado a gente vai pegar aqui, ó, e vai fazer a virada desse brócolis aqui só para terminar de dourar um pouco mais, cuidando, ó, para não respingar, para não voar óleo em você. Esse é um cuidado importante. Olha a crocância que tá aqui, olha o dourado que lindo que tá. Deixa mais um pouco de um lado, do outro e a gente já vai tirar ele. Dourado de todos os lados, na frente, atrás, ali sem segredo nenhum, bem crocante, de novo, com muito cuidado, mas muito cuidado, ó, tirar com todo o carinho do óleo e aí colocar num papel toalha pra gente escorrer esse óleo um pouquinho do brócolis. Gente, ó, tá vendo a crocância? Queijinho já derretendo aqui por cima. A gente já vai finalizar. Lá no sítio do seu Cícero, eu até trouxe uma receita com a base com o tomate. Nós tínhamos o tomate em fartura e aqui a gente vai agora
ainda adicionar esse tomate bem pedaçudo, esse molho bem cremoso por cima desse empanamento. Aqui a gente vai vir ainda com queijinho, umas fatias de queijo só para dar aquela derretida e aí sim a gente degustar. Eu tenho certeza que vocês estão babando aí na tela, eu tenho certeza que já deu vontade de vocês comer. Vou levar pro forno no máximo 10 minutinhos só para derreter esse queijo e a gente ia servir. Eu acho que vocês já estão com água na boca, eu tenho certeza. Como eu falei, dava para ter comido ele sem nem ter colocado o molho de tomate e o queijo. Imagina agora. Então eu vou dar aquela cortada só para vocês verem bem como ficou dentro, a suculência, o recheio. Vou cortar ele meio na diagonal assim, ó, dá para ver que tá bem macio. Então, ó, vamos lá. Coloquei umas folhas de manjericão, que o manjericão super combina. E aqui é aquela hora. Tchananana. E aí? Olha isso. E aí, o queijinho derretido, bem úmido, bem cozido, ó, o brócolis, olha que coisa linda. Chegou a hora de degustar. Obrigado mais uma vez, um grande beijo, Carol, toda a equipe NC Agro. Obrigado a todos vocês que nos assistem e não esquece de marcar a gente sempre em rede social para motivar o nosso trabalho. Grande beijo, saúde, ó. Nossa, olha o cheiro. Especial. Beijão, até domingo que vem. Tamo junto. Cada domingo uma delícia diferente, né? E você pode sempre rever os nossos conteúdos pela internet, no YouTube, no Instagram e TikTok. Fica à vontade para compartilhar, tá? Domingo que vem tem muito mais NC Agro por aqui. Uma excelente semana para você e até lá! NC Agro. Oferecimento Sicoob Amazônia. Mais que uma escolha financeira.